O testamento mais antigo de Levi, da presunção ao sacerdócio, fragmento aramaico. Levi, o terceiro filho de Jacó, adverte seus filhos que mantenham a fidelidade a Deus, que o sacerdócio não é apenas um título, mas uma responsabilidade de servir a Deus e ao povo, com justiça. É composto por 19 capítulos, textos do aramaico e do grego. Será apresentado uma união destes dois fragmentos por completo. Transcrição das palavras de Levi, das coisas que ele ordenou a seus filhos, conforme tudo o que deveriam fazer, e das coisas que lhes aconteceriam até o dia do julgamento. Ele estava em lucidez e com saúde boa, quando os chamou, pois lhe tinha sido revelado que morreria. E quando se reuniram, disse-lhes: Eu, Levi, nasci em Harã e vim com meu pai Jacó para Siquém, ainda jovem. Com cerca de 20 anos de idade, junto a Simeão, me vinguei de Hamor por causa de nossa irmã Diná. Antes dessas coisas, estava eu apacentando os rebanhos em Abel-Maú. Então o espírito de entendimento do Senhor veio sobre mim, e vi que todos os homens corrompiam o seu caminho, e que a injustiça havia construído para si muralhas, e a iniquidade em grande altura assentava-se sobre as torres. Eu estava de luto pela raça dos filhos dos homens, e orei ao Senhor para que eu pudesse ser salvo. Então caiu profundo sono sobre mim, e vi um alto monte, era a montanha de Aspis, em Abel-Maú. E eis que os céus se abriram, e um anjo de Deus me disse: Vem e entra. E entrei, e era o primeiro céu, vi ali um grande mar suspenso. Era como uma queda d'água que corria para outro céu, o segundo céu, com uma luz intensa e radiante, muito mais que no primeiro, pois ali a luz não tinha fim. Então indaguei ao anjo: Como pode isso ser possível? E o anjo me disse: Estás com isso maravilhado? É certo que o estejas, mas ainda não viste tudo, porquanto ainda verás outros céus ainda mais brilhantes do que esse, não há nada que os possas comparar. E quando lá estiveres, te acharás diante do Senhor, e serás um dos seus ministros, que declararás os seus mistérios aos homens, e proclamarás as coisas a respeito do rei que virá redimir Israel. Por meio de ti e de Judá, o Senhor se manifestará aos homens. Esta será a porção do Senhor para a tua vida, pois ele, o Senhor, será para ti o teu campo, e a tua vinha, e o teu ouro, e a tua prata. Atenta para tudo que te é mostrado a respeito dos céus. O primeiro céu é sombrio e menos iluminado, pois está mais próximo da maldade dos homens. Nele contém fogo, neve e gelo, preparados para o dia do derramamento da ira do Senhor, e para o justo julgamento de Deus. Também nele estão todos os espíritos de castigo e de vingança sobre os maus. E no segundo céu, estão as hostes dos exércitos que estão ordenados para o dia do julgamento, para operar vingança contra os espíritos do engano, e de Belial seu príncipe. O outro céu é santo, e está acima destes, pois acima de todos eles está a glória eterna e o Santo dos Santos, o qual supera todas as santidades. No céu seguinte estão os arcanjos, que assistem na presença de Deus, pois são seus ministros, e fazem propiciação diante do Senhor pelos pecados dos justos. Eles oferecem sacrifícios de cheiro suave, sem sangue, uma agradável oferta a Deus. No céu que está abaixo desse, estão os anjos que trazem respostas aos outros anjos que assistem diante do Senhor. E no céu acima, estão os tronos e as dominações, que estão sempre oferecendo louvores a Deus. Pois quando o Senhor olha para nós, todos nós ficamos abalados. Sim, os céus, a terra e os abismos são abalados na presença de Sua Majestade. Mas os filhos dos homens ignoram essas coisas, e cometem delitos provocando a ira do Todo-Poderoso. Agora, pois, saiba que o Senhor executará juízo sobre os filhos dos homens. Porque quando as rochas se fenderem, o sol se apagar, as águas secarem, e o fogo se acovardar, toda a criação se perturbar, e os espíritos invisíveis se dissiparem, e o Hades levar os despojos pelas visitações do Altíssimo, os homens serão incrédulos e persistirão em sua iniquidade. Por isso, com castigo serão julgados. Porém o Altíssimo ouviu a tua oração, para o separar da iniquidade, e que te tornes para ele um filho, um servo e um ministro da sua presença. A luz do conhecimento subirá de Jacó, e serás como o sol para toda a descendência de Israel. Ali, será determinada a bênção sobre ti e a tua descendência para sempre. Também sabedoria e prudência, para que possas instruir aos teus filhos a respeito de todas essas coisas. Portanto, aqueles que te abençoarem serão abençoados,
mas os que te amaldiçoarem, perecerão. Depois destas coisas, o anjo me abriu os portões do céu e viu o templo santo, e ele estava assentado sobre o trono da sua glória. E ele me disse: Levi, eu te dei as bênçãos do sacerdócio, até que eu venha e peregrine no meio de Israel. Então o anjo me fez descer à terra, deu-me um escudo e uma espada e disse-me: Vá, e vinga-te de Siquém por causa de Diná, tua irmã, e eu estarei contigo, porque para isso o Senhor me enviou. A esse tempo destruirei os filhos de Ramor, assim como está escrito nas tábuas do céu. E eu lhe disse: Suplico-te, ó Senhor, que me digas o teu nome, para que eu possa te invocar no dia da tribulação e da angústia. E ele me disse: Eu sou o anjo que faz as guerras de Israel, para que os seus filhos não sejam de todo abatidos, pois a tua nação é atacada por todos os espíritos malignos. Depois disso eu me despertei, e abençoei o Altíssimo e ao anjo que peleja por Israel, e por todos os justos. E indo eu de encontro ao meu pai, achei um escudo de bronze no monte cujo nome é Aspes, que está próximo de Gebal, ao sul de Abila. E guardei essas palavras no meu coração. Depois disto, aconselhei meu pai e meu irmão Ruben a não circuncidarem os filhos de Ramor, pois eu estava zeloso por causa da abominação que eles tinham feito contra minha irmã. Mas eles não me deram ouvidos, e circuncidaram aqueles homens em aliança. Enfurecido, eu matei primeiro a Siquém, e Simeão matou a Ramor. Em seguida vieram os nossos irmãos e feriram toda aquela cidade, matando os homens ainda em sua convalescença, no fio da espada. Ao saber dessas coisas, meu pai ficou muito indignado e bastante triste, pois aqueles homens haviam recebido a circuncisão, e depois por nossas mãos foram levados à morte. Ele nos repreendeu no dia da sua bênção, pois que havíamos cometido essas coisas, contra a sua vontade. Por causa disso, ele até ficou doente e nos olhou com desprezo. Mas desde o céu a sentença de Deus era para o mal sobre Siquém, pois eles procuraram fazer a Sara e a Rebeca, como tinham feito a Diná, nossa irmã, mas o Senhor os impediu. E perseguiram Abraão nosso pai, quando ele era estrangeiro, e maltrataram seus rebanhos quando estavam cheios de filhotes. E trataram Eblaim, que nasceu em sua casa, da maneira mais vergonhosa. Era assim que eles faziam a todos os estrangeiros, arrebatavam as suas mulheres à força, e depois os baniam. Mas a ira do Senhor caiu sobre eles até o fim. Então eu disse ao meu pai Jacó: Por meio de ti o Senhor despojará os cananeus, e dará a terra deles a ti e à tua descendência depois de ti. Deste dia em diante, Siquém será chamada cidade de imbecis, porque, assim como um homem zomba do tolo, assim nós zombamos deles. Porque eles também fizeram loucura em Israel, contaminando minha irmã. Então partimos dali e fomos morar em Betel. Depois de termos passado ali 70 dias, tive novamente uma visão como a anterior. Eu vi 7 homens vestidos de branco, e um deles me disse: Levanta-te e põe a túnica sacerdotal, e a coroa da justiça, e a couraça do entendimento, e as vestes da verdade, e a placa da fé, e o turbante da cabeça, e o éfode da profecia. E eles carregaram essas coisas e as vestiram em mim, e me disseram: De agora em diante, seja um sacerdote do Senhor, você e sua descendência para sempre. Em seguida, o primeiro me ungiu com o santo óleo, e me deu o cetro do juízo. O segundo me lavou com água pura, me alimentou com pão e vinho, e me vestiu com um manto santo e glorioso. O terceiro, me cingiu com um vestido de linho, semelhante a um éfode. O quarto, me envolveu com um cinto da cor da púrpura. O quinto, me deu um ramo de oliveira rica. O sexto, colocou uma coroa na minha cabeça. O sétimo, colocou em minha cabeça um diadema sacerdotal e encheu minhas mãos com incenso, para que eu pudesse servir como sacerdote ao Senhor Deus. E eles me disseram: Levi, tua descendência será dividida em 3 ofícios, como sinal da glória do Senhor que há de vir. A primeira porção será grande, sim, e nenhuma será maior. O segundo, será o sacerdócio. A terceira, será chamada por um novo nome, porquanto um rei se levantará em Judá e estabelecerá um novo sacerdócio, mas há de ser depois do tempo dos gentios. A sua presença é amada como um dos profetas do Altíssimo, e virá da semente de Abraão vosso pai. Assim, todas as coisas agradáveis em Israel serão para ti, e para a tua descendência. A paz, e toda a satisfação das primícias dos frutos da terra, tudo para vossa alimentação e domínio.
com espada, luta, guerra, massacre, carência, raiva, assassínio e fome. Às vezes devereis comer, outras vezes não comereis, ora deves trabalhar, ora descansar, ora dormir, ora fazer fugir o sono das tuas pálpebras. Levi, como é que ele te fez maior do que todos? Como é que te concedeu o grande bem de uma paz eterna? Pois comerás de tudo o que é belo aos seus olhos, coisas boas terão para o vosso sustento, e a mesa do Senhor há de ser repartida entre os teus filhos. Alguns deles serão sumos sacerdotes, e juízes, e escribas, porque pela boca deles será guardado o lugar santo. Ao despertar, compreendi que essas visões tinham relação com a primeira. Mas tudo isso guardei em meu coração, e não disse a ninguém. 2 semanas se passaram, quando então me recuperei do meu sono. Então fui ter com o meu pai Jacó, e ele abençoou-me, como fizera antes. Quando ele percebeu que tudo se cumprira conforme os seus votos, que eu me situava como o primeiro, no ápice do sacerdócio. E dentre todos os seus filhos, Deus ter confiado a mim as oferendas, deu graças e revestiu-me da veste sacerdotal. Assim, tornei-me um sacerdote de Deus, realizei o sacrifício das oferendas e abençoei pela primeira vez o meu pai e todos os meus irmãos. Depois saímos de Betel, e fomos morar em Hebrom na casa de nosso pai Abraão, onde junto vivia o nosso pai Isaque. Quando o nosso pai Isaque viu a todos, alegrou-se e abençoou-nos. Ao saber que eu era um sacerdote do Deus Altíssimo, do Senhor dos céus, passou a instruir-me e a ensinar-me os detalhes do sacerdócio. Disse-me, meu filho Levi, guarda-te de toda contaminação e pecado. Os teus direitos são maiores do que os de toda a carne. E agora, meu filho, vou instruir-te sobre toda a lei, nada te ocultando do que aprendi do pai Abraão, a fim de introduzir-te nos deveres e direitos do sacerdócio. Acima de tudo, guarda-te, meu filho, da fornicação e impureza, e de toda luxúria. Toma para ti uma mulher sem defeito físico, imaculada, do seio da minha família, e não de raça estrangeira, não contamines a tua estirpe. Pois tu és o tronco santo, e santa é a tua estirpe, como é o próprio lugar sagrado, pois entre toda a descendência de Abraão serás chamado sacerdote santo. Tu estarás perto de Deus e de todos os seus santos. Portanto, seja a tua carne isenta de toda conspurcação humana. E quando te preparares para entrar na casa de Deus, lava-te com água, só depois veste o paramento sacerdotal. Uma vez vestido, lava as mãos e os pés antes de oferecer qualquer coisa sobre o altar. E quando te dispuseres a sacrificar as oferendas selecionadas, lava-te uma vez mais as mãos e os pés. E ao separares as rachas da lenha, examina bem para que não estejam carunchadas, e só depois as colocarás sobre o altar. Sei que o meu pai Abraão dava grande atenção a isso. Ele indicou-me 12 espécies de lenhas, apropriadas para a queima sobre o altar, pois a sua fumaça emite um perfume agradável. São elas, o cedro, louro, amendoeira, pinho, abeto, freixo montanhês, cipreste, figueira, oliveira, zimbro, murta e planta balsâmica. Essas, ele me apontou como adequadas para o sacrifício sobre o altar. Deitada essa lenha, e começando o fogo a arder, darás início à limpeza do sangue nos lados do altar. Depois disso, purifica-te uma vez mais as mãos e os pés do sangue, e inicia a oferenda das partes salgadas. Oferece primeiro a cabeça, e sobre ela espalha a gordura. Cuida que nelas não apareça nenhum sangue do animal sacrificado. Depois o pescoço, e em seguida os quadris com as coxas, depois dos quadris, as pernas traseiras, juntamente com as entranhas lavadas. E salga tudo, conforme é preciso. Após isso, vem a farinha, misturada com óleo, e finalmente o vinho, como oferenda de bebida. E por cima de tudo queima incenso. Sejam todos os teus atos realizados na mais perfeita ordem, e que todas as tuas oferendas sejam agradáveis, como doce aroma diante do Altíssimo Deus. Tudo o que fizeres, faze em ordem, segundo o peso e a medida correta. Não acrescentes nada, e não omitas nem nos gravetos que devem ser postos sobre o altar. Pois um boi grande precisa de lenha de um talento de peso, quase 59 quilos. Se for sacrificada apenas a gordura, bastam 6 partes de talento, 6 minis, quase 6 quilos.
E para o segundo boi, 50 minis, quase 49 quilos, se for apenas para a gordura, 5 minis, quase 5 quilos. E para um boi grande, 40 minis, quase 39 quilos de lenha. Se for sacrificado um carneiro, ou um bode, 30 minis para ele, quase 29 quilos. Pela gordura, 3 minis, quase 3 quilos. Para um cordeiro ou um cabrito, 20 minis, quase 20 quilos. Para a gordura, 2 minis, quase 2 quilos. Para um cordeiro de 1 ano e sem mancha, ou para um cabritinho, 15 minis, quase 14 quilos. Para a gordura, meio mini, quase 500 gramas. Espalha sal sobre a carne do boi grande e sacrifica-o sobre o altar. Uma medida é suficiente para o boi. Se ainda sobrar sal, salga com ele o couro. E para o segundo boi, toma 5 cestos. Para o novilho, o carneiro e o bode, a metade. Para o cordeiro e o cabritinho, 1/3. E correspondente quantidade de farinha. Para o boi grande, para o segundo boi, e para o novilho, uma medida de farinha. Para o carneiro e o bode, 2/3, para o cordeiro e o cabritinho, 1/3. E óleo correspondente, 1/4 de medida para o boi, misturado com farinha. Para o carneiro, 1/6, para o cordeiro, 1/8. E também vinho, para oferenda de bebida, na mesma quantidade do óleo para o boi, para o carneiro e para o cabritinho. Coloca 6 shekel de incenso para o touro, a metade disso para o carneiro, e 1/3 parte para o cabritinho. E tudo deve ser misturado com farinha. Quando ela não for espalhada sobre a gordura, faze queimar sobre ela 2 shekel de incenso. 1/3 de uma medida corresponde a 1/3 de ifá, cerca de 6 litros. 2 partes de bati e o peso de 1 mini, correspondem a 50 shekel. A quarta parte de 1 shekel é um peso. O shekel corresponde a cerca de 16 tênis de igual peso. Agora, meu filho, presta atenção às minhas palavras. Obedece ao meu mandamento, por toda a tua vida não permitas que as minhas palavras desapareçam do teu coração. Pois tu és um sacerdote santo do Senhor. Todos os teus descendentes serão sacerdotes. Ordena a todos os teus filhos que se comportem da maneira como eu te ensinei. Foi essa a conduta que me foi ensinada pelo meu pai Abraão, e que mandou-me transmitir aos meus filhos. Meu filho, alegro-me que fostes escolhido para o sacerdócio sagrado, e que a ti cabe oferecer sacrifícios ao Senhor Altíssimo, na forma que lhe convém. Ao ofereceres ao Senhor um sacrifício de qualquer espécie de carne, toma a correspondente quantidade de lenha, segundo te instruí, utiliza também sal, farinha, vinho e incenso, para todo animal. Lava sempre tuas mãos e teus pés ao subires ao altar, e ao afastar-te da oferenda sagrada, purifica tuas vestes de toda mancha de sangue. E não deites fogo ao sacrifício no mesmo dia. Purifica constantemente mãos e pés de toda a carne, para que não mostres em ti nenhum vestígio de sangue. Pois o sangue é a vida da carne. Quando preparares em casa alguma carne para comer, cobre primeiro com terra o seu sangue, antes de consumi-la. E de forma alguma deverás aproveitar o sangue, pois foi assim que me ordenou o meu pai Abraão, e foi assim que ele encontrou escrito no livro de Noé sobre o sangue. Meu dileto filho, digo-te, tu serás amado pelo teu pai, e és santo diante do Senhor Altíssimo. E gozarás da profunda consideração de todos os teus irmãos. Por meio da tua estirpe, haverá bênção sobre a terra e ela será inscrita no livro Memória da Vida, para todo sempre. O teu nome e o nome da tua estirpe jamais serão apagados. A tua estirpe, meu filho Levi, será bendita sobre a terra pelas gerações de todos os tempos. Guardai tudo o que ordeno, porque tudo o que ouvi de meu pai, anunciei. Também tomarás das folhas, das 3 árvores, e as oferecerás ao Senhor com os seus frutos. Estou te ensinando segundo o que o meu pai Abraão também me ensinou. Tomarás de cada animal limpo, e de toda ave limpa e oferecerás ao Senhor em sacrifício. Assim também farás a todos os primogênitos do teu rebanho, e aos primeiros frutos da tua colheita. E todo sacrifício deve ser salgado com sal. Agora estou limpo da vossa impiedade e da vossa transgressão, que cometereis no fim dos tempos, pois enganareis Israel e trareis contra ele grandes males da parte do Senhor. Vós agireis iniquamente com Israel, para que o Senhor não tolere mais Jerusalém, por causa da vossa maldade, o véu do templo se rasgará,
e não encobrirá a vossa vergonha. Sereis dispersos entre as nações, pois sereis como vergonha e maldição, e como esmagadura sob os seus pés. E a casa que o Senhor escolheu será chamada Jerusalém, como está contido no livro de Enoque, o justo. E quando se completaram 4 semanas de anos de minha vida, isto é, no meu 28º ano de idade, escolhi para esposa uma mulher da linhagem do meu pai, seu nome Melca, filha de Betuel, filho de Labão, irmão de minha mãe. Ela concebeu e gerou meu primogênito, a quem dei o nome de Gerson, pois eu dizia que os meus descendentes estabelecer-se-iam na terra em que nasci. Nós éramos estranhos naquela terra, e eu vi na minha visão que este menino e toda a sua descendência seriam excluídos do sacerdócio. À ocasião do seu nascimento, eu tinha 30 anos de idade, ele nasceu no 10º mês, ao pôr do sol. E ela concebeu mais uma vez, e deu à luz no tempo certo para as mulheres, e dei ao menino o nome de Coate, que é o princípio da majestade e da instrução, pois eu vi numa visão que ele estava em pé no alto, no meio de toda a congregação, e que tudo se reunia ao seu redor, pois haveria de ser sumo sacerdote em Israel. Ele nasceu no meu 34º ano de idade, no primeiro dia do primeiro mês, ao nascer do sol. E mais uma vez procurei minha esposa, e ela gerou-me um terceiro filho, a quem dei o nome de Merari. Foi muito duro e amargo para mim, porque ele queria morrer após o nascimento, enquanto eu suplicava e rezava por ele. Tudo isso causou-me profunda tristeza. Ela deu à luz no 3º mês do meu 40º ano de vida. Deitei de novo com minha mulher, ela concebeu e deu à luz uma filha, a quem dei o nome de Joquebede, pois eu disse, nascida para honrar-me, nascida para glorificar-me em Israel. Veio à luz quando eu tinha 48 anos de idade, no primeiro dia do 7º mês, após nossa chegada ao Egito. Aos meus filhos foram dadas por esposas, as filhas dos meus irmãos. Os filhos de Gerson foram Libnai e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Machi e Musai. Quando eu tinha 94 anos de idade, minha filha Joquebede casou-se com Amrão, filho de meu filho Coate. Quando ele nasceu, chamei-o Amrão, pois eu disse naquele momento, este menino tirará o povo do Egito. Por isso ele foi chamado de o povo enaltecido. Ele e minha filha Joquebede nasceram no mesmo dia. No 118º ano da minha vida, no ano da morte do meu irmão José, chamei os meus filhos e netos, e comecei a ensinar-lhes tudo o que eu guardava no meu coração. Disse-lhes, escutai a palavra do vosso pai Levi, e obedecei aos mandamentos de Deus, que é digno de todo louvor. Indico-vos a vossa obrigação, meus filhos, e mostro a vós a verdade, meus amados. Ensinai também essas letras aos vossos filhos, para que tenham entendimento durante toda a vida, e andem na lei de Deus. Porque todo aquele que conhece a lei do Senhor será honrado, e não será estrangeiro por onde quer que andar. Sim, ele ganhará muitos amigos, mais do que seus pais, e muitos homens desejarão servi-los e ouvir a lei direto de sua boca. Trabalhem com justiça sobre a terra, meus filhos, e assim vocês encontrarão os tesouros celestiais. Cultivem as boas coisas da alma, para que também possam desfrutá-las em vida. Porque se vocês semearem coisas más, é certo que delas também colherão seus frutos, com problemas e aflições. Sejam prudentes no temor do Senhor com diligência. Porque ainda que a vida aqui seja uma via para a escravidão, e as cidades deste mundo sejam saqueadas, e o ouro, a prata e todos os bens pereçam, nada será capaz de tirar-lhes a prudência e a sabedoria do Senhor. A cegueira da iniquidade e a insensibilidade do pecado podem destruir a todos quantos não andarem no temor de Deus. Se alguém se mantém longe das coisas más, então até entre os inimigos a prudência e a sabedoria lhe serão como coroa e glória, e ainda que esteja em um país estrangeiro, se sentirá em sua própria casa, e fará amigos até entre os seus adversários. E se o homem que ensinar essas coisas, ele mesmo as pratica, então será entronizado com os reis, como aconteceu com José, nosso irmão. Meus filhos, meu pai Isaque e meu pai Jacó, disseram e eu também o sei, que no fim dos tempos vocês transgredirão contra o Senhor, e estenderão as vossas mãos para pecar contra ele. Então vocês se tornarão uma escória entre todas as nações da terra. Então o nosso pai Israel estará limpo da transgressão do sumo sacerdote. Pois assim como o céu é mais puro, aos olhos do Senhor do que a terra, assim também vós,
luzes de Israel, sede mais puros do que todos os gentios. Mas vocês insistirão em andar nas trevas da transgressão, como fazem os gentios que vivem na cegueira. Deste modo vocês trarão a maldição sobre a vossa raça. Vocês são a luz de Israel, a qual foi dada para iluminar a todo homem. E ainda assim o mundo será destruído, porquanto vocês irão ensinar os homens os mandamentos que são contrários às ordenanças de Deus. Roubarão as ofertas do Senhor, e da porção do sacrifício vocês tomarão a melhor parte para comer junto com as prostitutas. E embora vivendo em dissoluções, por avareza vocês continuarão ensinando os mandamentos do Senhor. Contaminarão as mulheres casadas, irão corromper as virgens de Jerusalém, e com meretrizes e adulteras vocês se associarão. Vocês tomarão as filhas dos idólatras como esposas, purificando-as ilegalmente. E diante de Deus as vossas leis se tornarão como as de Sodoma e Gomorra, cheias de abominações e iniquidades. Por causa do sacerdócio vocês se exaltarão, e pisarão sobre os menos favorecidos. E não apenas isso, pois que até acima do Senhor, vocês se exaltarão, comendo as suas coisas santas, entre piadas que ridicularizam a mesa de Deus. Por causa das vossas impurezas, o templo que o Senhor há de erguer será devastado. E vocês serão levados cativos para todas as partes do mundo, e serão uma abominação entre os povos, sim, para a vergonha e o desprezo eterno, segundo o justo castigo de Deus. Todos aqueles que vos odeiam, se regozijarão no dia da vossa destruição. E se não fosse por amor de Abraão, Isaque e Jacó, nenhum de vocês seria poupado sobre a terra. Também aprendi que durante 70 semanas, vocês irão se desviar, profanarão o sacerdócio e contaminarão os sacrifícios. Invalidareis a lei e desprezareis as palavras dos profetas, com perversidade maligna. Perseguireis os justos, odiareis os piedosos, e abominareis as palavras dos fiéis. E os vossos lugares santos serão devastados até o chão por causa dele, que virá julgar. De modo que até determinarão que o seu sangue seja sobre as vossas cabeças. E por causa dele, os vossos lugares sagrados serão desolados, e o próprio chão que vocês pisarem se tornará imundo. Porque vocês serão uma maldição, entre todas as nações entre as quais serão dispersos. E não tereis lugar limpo, mas sereis maldição e dispersão entre os gentios, até que ele vos visite outra vez, e vos receba com misericórdia. Até que ele mesmo interceda por vós, e por misericórdia vos tome para si mesmo, através da fé e da água. Agora, pois, ouvi a respeito das 70 semanas, ouçam-me o que direi no tocante ao sacerdócio, pois em cada jubileu haverá um sacerdócio. E no primeiro jubileu, o que for ungido ao sacerdócio será grande, e falará a Deus como a um pai. E o seu sacerdócio será perfeito diante do Senhor. No segundo jubileu, aquele que for ungido será concebido na tristeza dos seus amados, mas o seu sacerdócio será honrado e glorificado por todos. O terceiro sacerdote será tomado pela tristeza, e o quarto sacerdote será atormentado, porque com injustiça será tratado, e em Israel cada um passará a odiar o seu próximo. O quinto sacerdote será capturado em plena escuridão, e semelhantemente acontecerá ao sexto e ao sétimo sacerdotes. Mas ao sétimo, cometerá tão grande perversidade a qual eu não sou capaz de externar, nem diante de Deus, nem diante dos homens, mas os que assim fizerem estarão fazendo o mal em plena consciência de seus atos. Por isso, eles serão levados cativos e se tornarão uma presa, suas terras e seus bens serão destruídos. Assim passarão a quinta semana, na sexta semana retornarão à sua terra desolada, e renovarão a casa do Senhor. Na sétima semana virão os sacerdotes, adoradores de ídolos, adúlteros, contenciosos, amantes do dinheiro, soberbos, orgulhosos, lascivos, sem lei, iníquos, executores de crianças e de animais. E depois que o castigo deles vier, por parte daquele que veio para os julgar, então o sacerdócio caducará. Então o Senhor suscitará um novo sacerdote, e a ele serão reveladas todas as palavras do Senhor, e ele executará um julgamento justo na terra, por uma multidão de dias. E a sua estrela surgirá no céu, como a de um rei iluminado de conhecimento, e ele será engrandecido no mundo. Ele brilhará como o sol do meio-dia sobre a terra, afastará todas as trevas de debaixo do céu, e haverá paz em toda a terra. Os céus estará em júbilo nos seus dias, a terra em regozijo, e as nuvens cheias de alegria.
O conhecimento do Senhor será espalhado sobre a terra, como as águas dos mares. E os anjos da glória da presença do Senhor se alegrarão nele. Os céus se abrirão, e do templo da glória virá sobre ele a santificação, com a voz do Pai, como a de Abraão a Isaque. E a glória do Altíssimo se manifestará, o espírito de entendimento e de santificação repousará sobre ele. Ele dará a majestade do Senhor a seus filhos, em verdade para sempre, e ninguém o sucederá por todas as gerações para sempre. Em seu sacerdócio, os gentios serão multiplicados em conhecimento sobre a terra, e iluminados pela graça do Senhor. Em seu sacerdócio, o pecado chegará ao fim e os iníquos cessarão de fazer o mal. Os justos descansarão nele, e ele abrirá as portas do paraíso, pois removerá a espada ameaçadora que era contra Adão. E dará de comer aos santos, do fruto da árvore da vida, e o espírito de santidade estará sobre eles. Belial será preso, e ele dará poder aos seus filhos, para pisar os espíritos malignos. O Senhor se alegrará em seus filhos, e se agradará de seus amados para sempre. Então Abraão, Isaque e Jacó jubilarão, e eu me alegrarei, e todos os santos se vestirão de alegria. Meus filhos, ouçam-me, eu tinha 8 anos quando entrei na terra de Canaã, 18 anos quando matei Siquém, 19 anos quando me tornei sacerdote, 28 anos quando tomei uma esposa, e 48 anos quando fui para o Egito. No meu 118º ano, de minha vida, meu irmão José morreu. E eis que agora, vós sois a terceira geração. E agora que vocês ouviram tudo, escolham para vocês mesmos a luz, ou as trevas, a lei do Senhor ou as obras de Belial. E seus filhos lhe responderam, dizendo, perante o Senhor andaremos segundo a sua lei. E eu lhes disse, o Senhor é testemunha, e os seus anjos são testemunhas, e vós sois testemunhas, e eu sou testemunha da palavra da vossa boca. E seus filhos lhe disseram, nós somos testemunhas. Desde então, Levi cessou de dar instruções e mandamentos aos seus filhos. Então esticou os pés sobre o leito, e foi ajuntar-se aos seus pais. Isso depois de ter vivido 127 anos, tendo passado os últimos 79, no Egito. Ele foi colocado em um caixão, e em seguida o sepultaram em Hebrom, com Abraão, Isaque e Jacó. Que bom que você chegou até aqui, nesta leitura cheia de revelações e segredos da vida do patriarca Levi. Compartilhe com seus amigos. Mais uma vez obrigado por curtir nosso trabalho. Até a próxima!